Olá, olá, todo mundo me escutando? Bom, quero confirmar antes da gente começar se você está me escutando bem. Deixa eu ver aqui. Pessoal, me manda uma mensagem dizendo se vocês estão pelo chat aqui, dizendo se vocês estão conseguindo escutar. Beleza, então, ótimo. Tá, então vamos começando. Eu estou vendo que tem muita gente chegando, meu Deus, é muita gente chegando. Mas vamos começando. Esse comecinho aqui eu acho que todo mundo vai conseguir acompanhar, mesmo quem chegar poucos minutinhos depois. Então vamos lá. Bom, meu nome é Luiz Felipe Cristófori, muita gente já me conhece, né? Eu acho que muita gente que está aqui foi pessoas que me pediram para poder ter uma aula como essa aqui, mas eu vou me apresentar para quem não me conhece, tá? Bom, eu sou um apaixonado pelo português, eu acho que isso é essencial para quem tenta transmitir conhecimento, né, do português. Eu herdei isso do meu pai me mostrou português, me ensinou em casa o português, assim, e o português sempre foi uma chave para minha vida, então gosto muito do português. Eu sou um revisor de conteúdo formado em Direito, então eu reviso muito conteúdo para as pessoas, tá? E minha primeira formação foi em Direito. Agora eu venho fazendo minha segunda formação, é idêntica do meu pai, que é psicólogo, venho fazendo psicologia também, entrando nesse novo mundo que vem me possibilitando aprender sobre a aprendizagem em si, né, sobre todo esse processo de conhecimento que a gente precisa para poder realmente fixar um conteúdo na cabeça. Tem me ajudado muito, né, nos meus projetos de ensino do português. Eu sou criador do projeto Português Prático, muita gente conhece o meu blog, muita gente teve o primeiro contato comigo lá no meu blog, com as informações que eu dou sobre português. E nos últimos anos, eu e o meu pai já ajudamos mais de 4.000 pessoas, tá quase em 5.000 pessoas, no aprendizado do português de forma prática e eficiente. Essa tem sido a nossa grande missão e eu espero conseguir passar muita informação para você aqui nessa aula, certo? Bom, o que a gente vai ver nessa aula? O primeiro ponto é qual é a utilidade do português. E você pode pensar, Felipe, pelo amor de Deus, eu sei a utilidade do português, é por isso que eu estou nessa aula aqui. Mas uma das coisas que eu aprendi na psicologia é que se a gente realmente não consegue ver toda aquela grande importância sobre um determinado assunto que a gente vai aprender, a gente realmente não fixa bem as coisas. A gente acaba jogando, né? Nosso cérebro acaba jogando fora esse tipo de informação. E eu não quero que se jogue fora toda a informação que a gente vai tratar aqui. Então eu acho que é importante falar um pouco sobre isso. Também vou falar por que o português é difícil e a gente vai entrar no conteúdo do português mesmo, entendendo a fonética, a morfologia, a sintaxe, que são as partes principais da gramática. Eu vou tentar ser bem rápido nisso, né? Mas tratar de uma forma, nem que seja geral, né? Não é uma forma mais geral, todos esses pontos aqui, mas que você saia com essa visão formada do português. E eu também vou falar sobre a pontuação, o ponto que as pessoas mais me perguntam, mais me enviam e-mails, que é o uso da vírgula. Vamos matar todas as dúvidas do uso da vírgula nessa aula aqui. E para quem me acompanhar até o final, olha, vai ter uma grande surpresa, tá? Eu preparei algo muito bacana para quem me acompanhar até o final. Vai ter um aviso mais no final para as pessoas que estiverem comigo até lá e vai ser muito bacana. Então, me acompanhe até o final que vai valer a pena, certo? Bom, qual é a utilidade do português? O português ele é a codificação que nós utilizamos, né, para a escrita e para a fala, é a nossa forma de comunicação. Então, quando você está enviando uma mensagem para alguém, você está usando português, quando você está lendo, você está usando português, quando você está conversando com alguém, você está utilizando português, e por sinal, nessa foto aqui, essa menina não está muito afim, deve ser a mãe dela que está falando com ela, deve ter feito alguma coisa, ela está tipo, ah, mãe, enfim, todas as situações aqui e muitas outras, né, você vai precisar do português para poder avançar. Então, qual é a grande utilidade do português? Ele serve para entrevistas de emprego, ele serve para passar em concursos públicos, ele serve para você escrever com mais segurança, serve para passar no Enem, serve para conseguir aquela promoção no emprego, enfim. Essas são só as partes profissionais, né? São só as partes pensando em carreira, mas em todos os pontos o português vai estar presente, certo? Então, principalmente em um concurso e um Enem, se você vai sem dominar o português, você vai ter dificuldades nas questões de gramática, não vai conseguir interpretar bem as outras matérias e não fará uma boa redação, sem dúvida. Se você esbarrar em um desses pontos aqui por não saber português, você não vai conseguir passar no concurso, você não vai conseguir passar no Enem. Isso é muito triste, é muito pesado mesmo. E eu não falo isso só da boca para fora, tá? Para poder fazer essa aula aqui, eu separei algumas matérias que eu encontrei na semana, certo? Veja só. Pesquisa revela que 72,5% dos candidatos a concursos públicos têm dificuldades com o português.
72,5%. A matéria tem sido diferencial na hora da aprovação, já que é importante na interpretação de toda a prova e na execução da etapa escrita dos concursos de nível superior. Eu não preciso dizer mais nada quanto a isso. Se você está pensando em fazer concurso público, você não domina o português, tem que me acompanhar nessa aula até o final, certo? Bom, a segunda reportagem é sobre o Enem. Pesquisa mostra que o português elimina 67,4% dos candidatos no Enem. Isso é sério, 67,4%, tá? Um jornal mostrando isso aqui. Ó. A língua portuguesa tem uma grande participação no Enem. Mas uma pesquisa revelou que sua importância para garantir uma aprovação é bem maior do que as pessoas imaginam. Então veja só, as pessoas se preparam em muitas matérias, né, para poder enfrentar o Enem, mas olha só o peso que o português tem, nessa aprovação. Então se você vem enfrentando o Enem, pelo amor de Deus, preste mais atenção na parte do português, tá? São reportagens, é o mundo falando, tá? É a mídia falando isso, tá? Jogando para que você capte isso e faça diferente, tá? Bom, e o mesmo acontece no mercado de trabalho, a eliminação nos testes e nas entrevistas, tá? A falta de qualidade no texto pode comprometer no trabalho, fazendo a pessoa ser demitida ou fazendo a pessoa ser punida, não conseguir avançar na carreira, tá? Pode dificultar muito a promoção. O chefe às vezes fica com receio de fazer a pessoa avançar, promover ela, se ela não tem uma boa segurança no português. Isso é muito sério, né? Principalmente em épocas em que há crise. Quem é cortada é aquela pessoa que não sabe se comunicar bem, que não sabe se expressar bem. E normalmente são pessoas que não conseguem usar bem o português, certo? Veja só essa reportagem aqui. Segunda-feira é dia da sala de emprego, que hoje vai chamar sua atenção sobre como é importante falar bem o português. Os erros de português são os mais comuns nas entrevistas de emprego e prejudicam muitos candidatos, não é não, Verusca? Olá, gente. Olha, prejudica e muito. Olha, só para dar um exemplo, de cada 10 candidatos a uma vaga de estágio, 4 são desclassificados porque não dominam o português. Então, viu aí como é que o português é importante. Você está vendo isso no jornal de maior, digamos assim, alcance do país, falando sobre a importância do português. Está na hora de enfrentar o português mesmo, certo? Mas muitas pessoas falam assim, mas o português, o problema é que ele é difícil, tá? Mas então por que o português é difícil? Tá? E realmente o português parece ser difícil para muitas pessoas, tá? Isso mostrou uma pesquisa recente, demonstrou que 83,9% das pessoas têm dificuldade com o português. Esse é um dado extremamente alarmante, mas o mais alarmante é esse dado aqui, ó. 16,1% das pessoas têm domínio do português. E o problema disso é que esses 16,1% ficam extremamente na frente dessas outras pessoas em termos de oportunidade. Tá? Então essas pessoas escolhem onde desejam trabalhar, conseguem aprovações em mais concursos, conseguem passar nas provas com mais facilidade, conseguem se comunicar com mais facilidade, se destacam com mais facilidade. Tá? E isso é um fato, olha. Crise? Empresas disputam candidatos com boa comunicação. Empresas comentam sobre a falta de candidatos com uma boa comunicação em português e inglês. Fato que tem gerado disputa por pessoas mais qualificadas. Mesmo em época de recessão, mesmo em crise, tem empresas ligando, correndo atrás de pessoas que se comunicam bem. Enquanto tem pessoas implorando para conseguir um emprego, tem pessoas que estão ali com o telefone tocando. Isso é muito sério, tá bom? Bom, então, por que o português é difícil? A verdade é que o português não é difícil. Ele é apenas ensinado da forma errada, tá? É aí que ele se torna complicado. Eu quero ver se eu consigo transmitir isso bem. Veja só, esse desenho aqui mostra como a matéria é explicada no decorrer dos anos, certo? Como o português é explicado no decorrer dos anos. Todas as matérias que a gente enfrenta no segundo grau ou no colégio vai ser dividido em várias séries. O problema é que o português ele deveria ser, claro que é muito difícil fazer isso, mas o português ele devia ser ensinado como uma peça só, tá? Então, quando você pega algo que devia ser ensinado unido e separa em uma porrada de séries,
você acaba quebrando com um fato muito importante, né? Com um ponto muito importante do português, que é a interconexão que existe entre todas as partes que você estuda. Então, basicamente, você aprende um entulhado de peças, mas não aprende como essas peças se encaixam. E aí, quando você não entende, você tem dificuldade. Quando você tem dificuldade, você não consegue guardar isso bem. E quando você não consegue guardar isso bem, você fica com raiva, fica revoltado, acha que aquilo não funciona para você, acha que o problema está em você e não na forma que você está aprendendo. Então, vamos lá. Chegou o momento da gente aprender o português mesmo. Vamos lá. O português, ele é dividido, certo? A gramática, ela é dividida em várias partes. A primeira parte é a fonética, a segunda é a morfologia e a terceira é a sintaxe. Existem outras partes menores e são mais detalhismos assim, que é a semântica e a estilística. A semântica e a estilística eu nem vou falar aqui porque uma pessoa pode saber muito bem português para se comunicar, para fazer uma prova, uma redação, sem ter nunca tocado em semântica e estilística. E a ideia aqui é que o português seja prático. Então nós vamos estudar aqui a fonética, a morfologia, a sintaxe, e aí depois a gente parte para a pontuação lá, e aí você vai ver que bacana, como é que funciona, como é que o português está todo conectado, certo? Bom, essa primeira parte da gramática aqui é a fonética. E a fonética é responsável pelo estudo do som. Ou seja, como é que nós utilizamos a palavra de forma sonora. É aqui que nós vamos entender, por exemplo, a acentuação, a separação de sílaba, a tonicidade da sílaba. É tudo relacionado ao som dentro da fonética. Falou em som, falou em fonética. Ok? Então, vamos entender um pouco da acentuação. Bom, as palavras elas podem ser separadas segundo a acentuação, certo? Como oxítona, como paroxítona e como proparoxítona. Isso aqui é de acordo com a tonicidade, ou seja, qual sílaba é mais forte na palavra ali. E aí você acaba separando dessa forma aqui, ok? Então vamos ver o que é a oxítona. A oxítona são palavras que a última sílaba é pronunciada com mais força. Isso quer dizer o quê? Palavras como essas aqui, ó. Eu acabei separando com um tracinho para ajudar a identificar quais são as sílabas, certo? Então aqui, acarajé, paletó, guaraná. Nós temos aqui essa última sílaba aqui, no caso da primeira aqui de acarajé, nós temos o jé, que é mais forte, é mais aberto, a gente coloca mais força e por isso ele acaba recebendo acento. Mesma coisa acontece em paletó, tem sua última sílaba ali, o tó, mais forte, então recebe acento também. O acento que eu falo é esse acento gráfico, tá? Esse sinalzinho que está em cima do O mesmo, ok? No guaraná acontece a mesma coisa. Então, vamos à regra, vamos entender a situação da oxítona. São acentuadas apenas quando terminadas em A, E, O, em e ens, certo? Então, antes da gente avançar nessa parte da situação, eu quero que você entenda. A palavra ela é oxítona quando a última sílaba é a mais forte, certo? Só que ela vai receber o acento gráfico quando ela terminar em A, E, O, em e ens, tá? Então, vamos aos exemplos. Paracatu. Veja que a última sílaba é forte, mas ela termina em U, logo ela não recebe acento. A mesma coisa acontece com javali. Li, sem dúvida, é forte aqui, só que não termina em uma dessas letras aqui de cima, certo? Então, não recebe acento. Agora, parabéns, beleza. Bens aqui termina em ens, recebe acento. Jacó também termina em O, recebe acento. Tererê termina em E, recebe acento também, certo? Então, você entendeu direitinho? Isso aqui é muito simples. Você vai saber que a palavra é oxítona quando ela tiver a última sílaba forte e ela terminar em uma dessas 5 terminações aqui. Batamos oxítona. Paroxítona. Vamos lá. Palavras em que a penúltima sílaba é pronunciada com mais força. Então veja só. Móvel, têxtil, lápis, vírus. Veja só, a penúltima sílaba é mais forte. Móvel, certo? É pronunciado com mais força, logo recebe acento ali. Têxtil também, lápis, vírus, enfim. Aqui nós temos exemplos de palavras paroxítonas, certo? Então vamos à regra. Existe a regra convencional que
que é ensinado em todos os colégios, na maioria das gramáticas, e que realmente me faz arrepiar os cabelos da nuca, que é essa aqui. Você vai acentuar as palavras paroxítonas quando elas terminarem em L, N, R, X, an, ans, I, is, on, ons, us, uns, ips, ps. Certo? Parece fácil de lembrar disso aqui? Olha, sinceramente, essa é uma das regras mais terríveis possíveis. Isso aqui é pra falar, quando a pessoa lê essa regra, eu acho que ela pensa, acho que eu vou desistir do português, cara. Se tá começando assim, eu vou desistir. Mas calma. Existe uma regra prática, tá? Uma regra que eu e meu pai inventamos que funciona melhor. São acentuadas quando não terminarem em A, E, O, N, ENS. Poxa, é fácil então. É só você lembrar daquelas terminações da oxítona, A, E, O, N, ENS. Então quando a palavra for paroxítona e ela não terminar nessas 5 aqui, pá, coloca acento, acabou. Certo? Funciona muito bem e é bem melhor do que decorar aquilo ali tudo das regras convencionais, da regra convencional, certo? Então vamos a exemplos aqui. Táxi, grátis, Vênus, bíceps e tala. Veja só que o tala que eu coloquei de propósito, o tala é uma paroxítona, só que é terminado em A. Logo aqui na regrinha, em português prático, aqui nós temos o A e está dizendo que é para não colocar, então, nada de acento ali. Apesar de ser uma paroxítona, vai contra a regra. Logo, não recebe o acento gráfico, ok? Vamos lá. A última aqui que nós temos para ver quanto à acentuação é a proparoxítona. Eu deixei a mais difícil para agora, certo? Essa aqui realmente você vai sofrer, eu vou sofrer para explicar. Definição. Palavras em que a antepenúltima sílaba é pronunciada com mais força. Então nós temos a última, nós temos a que fica do lado dela, que é a penúltima, e nós temos a que fica do lado da penúltima, que é a antepenúltima, certo? Essa sendo mais forte. Então, vou colocar exemplos aqui. Matemática, árvore, tímido, político. Veja só. Matemática, se você for ver aqui, na palavra matemática, nós temos a última sílaba, nós temos a penúltima sílaba e nós temos a antepenúltima sílaba, que é o ma. E ele está recebendo acento aqui. A mesma coisa acontece com as outras palavras, ok? Então, vamos à regra. Vamos entender a proparoxítona. Olha a regra. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu disse que essa era mais difícil, eu deixei para agora mesmo e é para você ver. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nós temos como exemplos aqui lâmpada, médico, fôlego, lágrima. Todos eles têm a antepenúltima sílaba mais forte, logo recebem acento e acabou o ponto final. Claro que nós estamos falando de acentuação aqui e aí você pode pensar assim, mas eu vi uma regra em algum lugar que falava de algumas coisas de ditongo, de semivogal e tudo mais. Claro, existem algumas regrinhas sobre acentuação que são importantes, tá? E que é muito interessante que você saiba disso, tá? Mas o que eu mostrei aqui agora, essas regrinhas da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona cobrem 90% dos casos. A ideia é que o português seja prático para você. Isso quer dizer que se você dominar bem essas 3 regrinhas que eu passei, você dificilmente vai ter problemas com a acentuação. Tá? E aí vai sobrar, claro, uma regrinha ou outra, são poucas, eu acho que são mais ou menos umas outras 3 regrinhas bem simples, que infelizmente por causa do tempo eu não vou poder mostrar aqui em detalhes e tal, mas dentro dessas 3 regras que eu acabei de mostrar agora, você já resolve 99% dos casos, 90, 99% dos casos aí, e sobra só 1% aí para que você tenha que ver essas outras regrinhas aí. Mas claro, eu não poderia passar isso aqui sem falar para você que existem alguns outros detalhes sobre a parte da acentuação também, ok? Bom, então vamos à morfologia. Definição da morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a sua formação, classificação e flexão. Basicamente, a morfologia é como se fosse assim, imagina um monte de peça de quebra-cabeça. E aí tem, por exemplo, uns 5 formatos, 10 formatos diferentes de peça. E aí você traça um plano. Bom, eu vou separar cada formato de peça em um copinho, certo? Esse ato de separar, de organizar, de classificar essas peças de acordo com a sua semelhança poderia ser dito da morfologia, tá? Basicamente nós vamos pegar as palavras e nós vamos ver, isso aqui esse tipo de palavra aqui refere-se a alguma coisa assim.
Esse outro tipo de palavra aqui tem uma outra função. Vamos colocar em um outro copinho. Mais ou menos isso, tá? Então, a gente separa as palavras na morfologia de acordo com as classes, que são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição, certo? São 10 classes de palavras e apesar da quantidade aqui, eu vou mostrar para você cada uma delas rapidinho e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então vamos lá, a classificação substantivo. O que é o substantivo? Os substantivos são palavras que dão nome às coisas, pessoas, animais e sentimentos. Basicamente, o substantivo ele cobre um monte de palavras que nós utilizamos. E as crianças, os bebezinhos, quando começam a falar, normalmente utilizam um substantivozinho ali, chamam papai, chamam mamãe, acaba utilizando para se referir a algum objeto o substantivo, tá? É uma classe enorme de palavras, tá? Então nós temos como exemplo a árvore, João, o amor, o cachorro, tá? São exemplos de substantivos. Nós temos a segunda classe de palavras, que é o artigo. Por sua definição, o artigo é uma palavra que tem a função de identificar o substantivo. O artigo é bem pequenininho, veja só. Nós temos como exemplo aqui, o que está em negrito aqui é o garoto. Esse o é o artigo. Ele está servindo para identificar que aquele ali, ó, que garoto é um substantivo. A televisão, os esportes, certo? Esses são os artigos. Eles basicamente servem para identificar que é um substantivo. Isso é uma ferramenta muito útil, porque quando você vê um artigo em uma determinada oração, certo? Uma frase, uma oração, você sabe que ali, logo em seguida ele vai ter aquele substantivo, certo? Ajuda você a identificar o que é um substantivo ou não. Tá? E por ele estar ligado ao substantivo, ele vai variar de acordo com o substantivo, tá? Então, por exemplo, aqui, televisão, é a televisão, tá? Um substantivo feminino, televisão. Então, esse a mostra que é feminino, certo? Já garoto é um substantivo masculino. Então, esse o acaba variando seguindo o garoto, ok? A mesma coisa com o esportes ali, ó, os, certo? Vamos ao adjetivo. O adjetivo é mais uma classe relacionada ao substantivo, tá? E ele vai dar a ideia de qualidade ou defeito ao substantivo. O que isso quer dizer? Veja só nesse exemplo aqui. Menina e em negrito nós temos bonita. Cachorros, bravos. Prato, limpo. Esse bonito, bravo, limpo são exemplos de qualidades ou defeitos de um determinado substantivo. Nós temos aqui menino um substantivo, cachorros um substantivo, prato um substantivo. E esse ali é uma qualidade, certo? Essa é a classe das qualidades e dos defeitos, digamos assim, ok? Mais uma vez, o adjetivo ele vai seguir o substantivo, então ele vai variar em número, tá? Ele vai variar em gênero, de acordo com o que variar o substantivo, certo? Por exemplo, aqui, menina bonita, se fosse menino seria bonito, tá? E essa variação ocorre justamente por causa do substantivo. Pronome. O pronome ele tem a função de substituir um nome. Então veja só nesse exemplo, vai ficar mais claro. Ronaldo é dentista, certo? E ele é muito competente. Esse ele aqui, ele está no lugar de Ronaldo, sem dúvida, tá? Por quê? Porque você não quer repetir o nome do Ronaldo, senão ia ficar feio, né? Ronaldo é dentista e Ronaldo é muito competente. Fica muito repetitivo. Então você utiliza o pronome para substituir o nome, ok? Numeral, palavra que determina quantidade ou sequência. Então, palavras como primeiro, segundo, duplo, triplo, 1, 2, 3, enfim, esses aí são numerais, tá bom? Verbo. O verbo é outra classe muito importante. Eu posso dizer que dentro da morfologia, o verbo e o substantivo são as classes mais importantes, ou são as classes mais abrangentes, tá? O verbo é aquela palavra que passa a ideia de ação, estado ou fenômeno. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para deixar bem mais claro. Jorge bateu a moto. Veja só, Jorge bateu, tá? É essa ação que Jorge fez ali, né? Coitado do Jorge, ele bateu a moto. Essa ação que ele fez ali é um verbo. Segundo exemplo, eu sou legal. Espero que você ache que eu sou legal, que eu estou mostrando português de uma forma legal para você, tá? Então, eu sou legal. Esse aqui é o verbo ser, certo? E aí, ele está mostrando, está fazendo essa conexão aí entre o legal e eu, ok? Choveu muito ontem. Chover é um fenômeno, certo? Então, nós temos aqui a palavra, esse verbo aqui que está demonstrando um fenômeno. Chover, o ato de chover, ok?
Classificação advérbio. Vamos lá. Definição. Palavra que modifica o verbo, adjetivo ou o próprio advérbio, dando ideia de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Então vamos a alguns exemplos para entender direitinho o advérbio, tá? Essa cidade é muito pequena. Ainda está muito cedo. Então, veja só. Essa cidade, certo? Ela podia ser uma cidade pequena. Só que aí a gente adiciona uma intensidade à cidade aqui. A gente adiciona a gente adiciona uma intensidade a esse pequena, certo? Então, aqui veja que está acontecendo uma alteração dessa intensidade do adjetivo. Pequeno aqui é o adjetivo de cidade, certo? Então, esse muito aqui está alterando essa intensidade desse adjetivo. Já em ainda está muito cedo, esse muito aqui está alterando essa ideia aqui de tempo, né? De tempo aqui, então está alterando um outro advérbio. E eu estudei muito, aumentando a intensidade aqui de quanto eu estudei. E estudei é um verbo, tá? Estudar. Logo, está alterando essa intensidade do verbo, ok? Então vamos lá. Preposição. Palavra que serve para fazer conexão entre outras palavras. Então aqui nós temos como exemplo, vou correr após descansar. Veja só, você vai correr. E aí temos a palavra descansar aqui. Só que aí, se você falasse vou correr descansar, ficaria esquisito. Então a preposição ela vai servir justamente para fazer essa conexão entre as palavras, tá? O pássaro está preso entre os galhos. Então o pássaro está preso aos galhos, ficaria feio. Então você coloca esse entre aqui para poder fazer justamente essa conexão entre as palavras. Este presente é para você. Se você tirasse o para, ia ficar esse presente é você. Ia ficar meio esquisito. Então, mais uma vez, a preposição com esse papel de conexão, ok? Conjunção. Palavra invariável que liga orações. Então, se ali nós tínhamos, se a preposição ela liga para palavras, a conjunção ela vai ligar orações. Veja só, o juiz ouviu os jogadores e deu cartão amarelo. Veja só, se eu tirar essa segunda parte, essa segunda oração, fica tranquilo. O juiz ouviu os jogadores, ponto final, já deu para entender. Esse e está conectando a outra oração, então deu cartão amarelo, ok? Então ele está conectando a uma oração que poderia existir ou não, certo? E ele está fazendo essa conexão entre essas orações. Então, queria um pedaço de bolo, mas estou de dieta. Então, se eu tirar mas estou de dieta aqui, eu vou ter queria um pedaço de bolo. Ok, a gente consegue entender a mensagem, certo? E se você tivesse só dizendo estou de dieta, a gente também conseguia entender. Então são duas orações separadas e você está utilizando esse mas aqui para poder fazer essa conexão entre essas orações. Interjeição, isso aqui é bem tranquilo. Palavra invariável que serve para exprimir emoção ou sentimento repentino. Ai, ui, silêncio e todos esses palavrões quando você fala, quando você bate o pé na quina, são interjeições, ok? Então vamos partir para a sintaxe, ou seja, já estamos na terceira parte da gramática aqui, olha só, em alguns minutos, né? Eu acho que uns 20 minutos eu consegui, 25 minutos talvez, eu consegui mostrar para vocês como é que funciona assim, funciona a fonética e funciona a morfologia. Vamos partir para a sintaxe agora. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação das palavras e a formação de orações, frases e períodos. Tá? Então é nessa parte aqui que a gente vai estudar, por exemplo, os termos essenciais como sujeito e predicado, termos integrantes como complemento verbal e nominal e vários outros termos que eu poderia mostrar em um outro momento, ok? Então vamos lá aos principais aqui. Sujeito. O sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação. Então, exemplo. O menino correu muito. O menino aqui... Então, peraí, antes da gente começar a atacar na sintaxe, eu gostaria de explicar algumas coisas, tá? O menino correu muito. Veja só que nós estamos utilizando palavras aqui, e essas palavras aqui nós acabamos de estudar na morfologia, certo? O aqui nós temos um artigo, então morfologicamente nós temos aqui um artigo, e aqui morfologicamente nós temos aqui um substantivo, menino, certo? Logo ao lado nós temos aqui o verbo correr, e esse muito aqui nós temos um advérbio, certo?
Veja só como aquilo que eu acabei de explicar está aqui na sintaxe. Só que aqui nós vamos dar outros nomes, certo? Então é muito importante você entender a morfologia para poder entender a sintaxe. Não tem como entender a sintaxe sem entender de morfologia, certo? Então vamos lá. O menino, nesse caso aqui, ele é o sujeito, ou seja, quem está praticando uma ação de correr, certo? Então, aqui nós temos o sujeito, o menino. Um outro exemplo, o macaco subiu na árvore. O macaco aqui é o sujeito, é quem subiu na árvore, ok? Já o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, eu coloquei os mesmos exemplos, tá? O menino correu muito. Então, o que o menino fez? Ele correu muito. Logo, correu muito é o predicado. O que o macaco fez? Ele subiu na árvore. Logo, é o predicado, subiu na árvore, certo? Então, aqui nós temos o complemento verbal, ou seja, aquilo que completa a ideia que o verbo deseja passar, ou seja, aquilo ele vai estar dentro do predicado, certo? E ele vai completar essa ideia, aquele verbo ali, morfologicamente dizendo o verbo, deseja passar, ok? Então, Joana ouviu um barulho. Joana ouviu. Essa ideia fica meio vaga se não tiver o resto. Se não tivesse um barulho, fica Joana ouviu. A gente, tá, mas ouviu o quê, né? Fica alguma coisa meio nebulosa. Então, esse um barulho, sabe, termina de completar a ideia que a gente quer passar. Logo, é um complemento desse verbo, ok? Complemento nominal serve para completar o sentido de um nome. Ou seja, a comida tinha um gosto de frutas. O que tinha gosto de frutas aqui? A comida, tá? Então, serviu para completar essa ideia da comida, ok? Então vamos lá, eu vou trazer esse exemplo aqui e eu vou te mostrar a conexão que existem entre as partes da gramática agora. E é isso aqui que faz toda a diferença na hora que as pessoas tentam aprender português. Porque quando você pega uma gramática de mil páginas, ela não mostra direito. Você não consegue ligar a página 75 que está falando do substantivo com a página 412 que está falando do sujeito. E você fica todo confuso, você não consegue fazer essa ligação e você acha o português muito difícil. Você acaba se culpando, dizendo, ah, meu Deus, o português eu nunca vou conseguir aprender, né, porque eu não tenho capacidade. Não é sua culpa, né, tá? É só a forma de aprender. Então vamos lá. Foneticamente, ou seja, analisando a palavra menino, ele vai ser uma paroxítona terminada em O, logo, não leva acento, certo? Morfologicamente, a palavra menino vai ser um substantivo masculino. E sintaticamente, a palavra menino vai ser um sujeito. Veja só, a mesma palavra, em uma situação simples, pode ser 3 coisas diferentes para o português. Então é muito importante você entender a estrutura, saber que a fonética cuida do som, que vai tratar a palavra assim, saber que a morfologia vai tratar de catalogar as palavras ali, saber que a sintaxe é justamente a aplicação dessas palavras na morfologia de forma conectada, que vai fazer você entender isso com muito mais facilidade, vai fazer você ter um sentido na sua cabeça e não ter dificuldades na hora de enfrentar o português em uma prova, um teste no trabalho, enfim, qualquer situação, certo? Bom, então vamos partir para a pontuação. Causa muitas dúvidas, eu vou tratar principalmente da vírgula nessa aula, ok? Espero que todo mundo esteja gostando da aula. Beleza, todo mundo me acompanhando. Muita gente na sala aqui me acompanhando. Espero que vocês estejam gostando dessa nova forma de ver português. Bom, enfim, vamos lá, vamos continuar. Tá, a vírgula é um sinal gráfico que serve para separar elementos na oração. É uma pausa necessária para o desenvolver de um texto. O que isso quer dizer? A vírgula ela vai cair ali no texto para fazer separações entre termos, então ela vai dar mais coerência ao texto também, tá? Vai fazer mais sentido. Ah, isso aqui se refere a isso. Aí dá para saber por causa da pontuação, do ponto final, dá para saber por causa da vírgula, tá? A vírgula serve ali para organizar bem o texto, serve para essas pausas, tá? Claro que as pausas não são igual os professores ensinam, pausa, eu respirei, logo eu jogo vírgula. Muita gente me manda e-mail assim, com muitas vírgulas, eu acabo respondendo para a pessoa, olha, não é bem assim, nesse caso não vai, tá? Esse tipo de coisa, eu explico por quê, porque as pessoas são ensinadas errado. Ok? Então vamos aprender direitinho a vírgula hoje, agora. Regra número 1, separando elementos em uma listagem. Então nós temos aqui Carlos, Mário e Jorge almoçaram na churrascaria. Aqui eu coloquei uma vírgula só, mas eu poderia ter colocado mais gente, tá?
Carlos, vírgula, Mário, vírgula, João, vírgula, Jorge, vírgula, Mateus almoçaram na churrascaria, tá? Serve para separar esses elementos. Uma infinidade de elementos. Colocar 30 elementos, uma lista de supermercado aí, se for colocado numa oração, você vai colocar a vírgula para poder fazer essa separação, certo? A segunda regra é separando o aposto, ou seja, explicações no meio de uma oração. Então, por exemplo, aqui, Marco, o policial, não veio hoje. Claro que poderia ter falado Marco não veio hoje, tá? Mas aí você quis dar aquela ênfase, mostrar, contextualizar ali, mostrar quem é Marco, né? Qual a função de Marcos e tal, e aí você coloca o policial. E para colocar, né, para fazer essa colocação, você acaba colocando entre vírgulas. Regra número 3, separando expressões em posições diferentes. Exemplo, lá fora, o sol está muito quente. Veja só, guarda bem essa terceira regra, ela vai ser útil mais para o final da aula, certo? Guarda bem. Então, separando expressões em posições diferentes. Por quê? Porque nós temos aqui, o sol está muito quente lá fora. Poderia ser assim, ó. O sol está muito quente lá fora, certo? E aí a gente pega esse lá fora, que está complementando aí a oração, e a gente joga lá na frente. Só para deixar estiloso. Aí a gente joga lá fora, o sol está muito quente. Então quando você joga um termo desse lá na frente, que era para estar lá no final, você faz a utilização da vírgula, tá, para poder organizar de forma correta, ok? A quarta regra, separando orações independentes. Exemplo, eu gosto de frutas, porém não vou comer maçã hoje. Então veja só, eu gosto de frutas, ok, e não vou comer maçã hoje. Beleza, são orações independentes aí, você está fazendo essa separação de forma bem tranquila, ok? Então você utiliza a vírgula para separar, lembrando, orações independentes, ok? Vamos lá. Um erro comum que as pessoas cometem. Você nunca deve separar o sujeito do predicado por vírgula, tá? Como nós vimos lá, eu vou colocar o exemplo e vai ficar mais fácil de explicar. Como nós vimos na sintaxe, você tem o sujeito, aquele cara que está praticando a ação, e você tem um predicado, que é aquela ação que está sendo praticada pelo sujeito. E não faz sentido se você simplesmente colocar uma vírgula, ou seja, uma pausa, uma separação no meio dessa ação. Tá? Você quebra todo o sentido da oração. E é o que acontece aqui. Ó. Veja só. João, vírgula, Carlos e Maria. Até esse ponto, essa vírgula ali de João está ótima. Tá? Porque está separando essa listagem de pessoas aí. Mas essa vírgula entre Maria e o verbo comer ali, ó, essa aí está muito errada. E as pessoas erram muito isso. Meu Deus do céu. Isso aqui, esse tipo de erro de vírgula, faz com que pessoas não entrem no mercado de trabalho, por exemplo. Uma vírgula ocorre, de verdade. Tá? Então, veja só. João, Carlos e Maria comeram pizza hoje. O correto é João, Carlos e Maria comeram pizza hoje sem vírgula. Porque João, Carlos e Maria são sujeito ali, tá? Eles estão comendo a pizza. Se você separa o João, Carlos e Maria da pizza, meu Deus, eles não estão comendo a pizza. Basicamente isso, certo? Então vamos lá. Porque português não precisa ser difícil, ele apenas precisa ser bem ensinado. É isso que eu estou tentando mostrar para você agora com essa passagem na gramática. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar e entender direitinho. Se a pessoa consegue explicar bem pra gente uma coisa, a gente pega aquilo. Só que normalmente a gente é ensinado dessa forma errada e aí faz com que a pessoa se sinta, sabe, inferior. Eu vejo muita gente me mandando e-mail falando assim, Felipe, olha, eu acho que eu não tenho jeito para português, minha professora dizia que eu não tinha capacidade de aprender, eu acho que eu não tenho capacidade de aprender português mesmo. E as pessoas têm capacidade. O problema é que quando chega um professor, alguém, e ensina errado para essa pessoa não joga a culpa no professor. Essa pessoa joga a culpa nela mesma. Isso acontece muito na psicologia, né? A pessoa, por exemplo, está em uma situação ruim na vida dela ali, e muitas vezes o fator que está fazendo aquilo ruim é um fator externo. Sabe? Mas ela joga a culpa dizendo que o ruim daquela situação está nela, e não está nela. Então a dificuldade de aprender português não está em você, tá? Se você tem vontade, se você está aqui assistindo a aula até agora comigo aqui, você tem vontade. Se você está assistindo a aula até aqui agora, eu te garanto que você pode aprender português e usar ele como vantagem na sua vida. Porque você está aqui, prestando atenção no que eu estou falando, certo?
só precisa aprender da forma certa. Veja só um exemplo daquele estrago que a vírgula pode causar. O cachorro atacou o gato. Cara, isso aqui é típico de uma cena do Tom e Jerry, certo? Então aqui eu separei essas duas orações e olha só, uma tem vírgula e a outra não, tá? Então eu separei duas imagens que vão retratar isso. O cachorro atacou o gato, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é isso aqui, ó. O Tom aqui fugindo daquele cachorro, certo? E ele muito bravo aqui, o Tom com medo de perder o seu rabo aqui com o cachorro atacando. Clássico, certo? Só que na segunda oração, assim em vermelho, nós temos uma vírgula, certo? E segundo aquela regra da vírgula que eu mencionei agora há pouco, é isso aqui que está ocorrendo. O gato dando um ataque ninja nesse cachorro aqui, causando muito dano no cachorro, coitado. O cachorro tá até babando, que cena épica. O fotógrafo foi incrível aqui, certo? Porque nesse caso aqui, é o gato que está atacando. E tudo isso por uma vírgula. Então você imagina o que uma vírgula pode fazer diferença em uma peça processual. E ocorre. Pessoas perdendo causas por vírgulas. Tá? O que uma vírgula pode fazer no entendimento de uma banca examinadora. Certo? Então vamos lá. Vamos analisar direitinho isso aqui. Eu trouxe para o quadro aqui para nós entendermos direitinho o que ocorreu ali. O cachorro atacou o gato, certo? Nesse caso aqui, como nós vimos ali na sintaxe, o cachorro é o sujeito, certo? É ele que atacou o gato. Então, atacar o gato é o predicado, certo? O predicado, atacou o gato, beleza. E aqui nós temos o gato, que é o complemento verbal, ou seja, atacou. Tá, mas não atacou quem? Atacou o gato, beleza, complemento verbal, como igualzinho nós vimos lá na sintaxe, ok? Na verdade, nós estamos fazendo análise sintática aqui, né? Então não tinha como ser muito diferente. Então vamos colocar aqui a segunda oração, dessa vez com vírgula, certo? O cachorro atacou o gato. E aí, cadê o sujeito? Tá aqui o sujeito, ó, o gato. Pois é. Cadê o predicado? Atacou o cachorro, predicado. E cadê o complemento verbal? Olha só, o cachorro. Olha o que essa vírgula fez. Lembra quando eu falei naquela regra da vírgula, que é quando você joga um determinado pedaço ali da oração em uma posição diferente, e aí você utiliza a vírgula para separar? É isso aí, ó. Nós pegamos o complemento verbal que era para estar lá, ó, era para estar lá atrás, certo? E aí nós jogamos ele para cá para frente e colocamos essa vírgula safada ali para atrapalhar tudo, certo? E aí as pessoas confundem. 99% das pessoas que vão ler essa oração aqui vão falar, não, foi o cachorro que atacou o gato, mas na verdade, nesse caso aqui, é o gato que foi o atacante aqui, quem deu o ataque no coitado do cachorro que apanhou, certo? Bom, agora chegou o grande momento que eu reservei para as pessoas, tá, que me acompanharam até o final. Então essa é a grande surpresa para você que está aqui até agora, que aprendeu todos esses detalhes que eu mostrei. Eu nunca imaginei que teria tanta gente assim, junto comigo até esse exato momento aqui, prestando tanta atenção e querendo realmente se transformar com o português, certo? E o que eu reservei para agora vale muito mais do que a aula. Que eu reservei agora é uma grande chance, tá? E se você está aqui até agora, então preste muita atenção no que eu vou mostrar, porque com certeza vai valer muito a pena, tá? Você é um dos escolhidos que ficou até agora e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então eu vou procurar ser bem rápido nesse finalzinho, mas a informação que eu vou dar aqui é muito valiosa. Então me acompanhe com bastante atenção, certo? Bom, vamos lá. Bom, esse aqui sou eu e o meu pai, tá? Eu bem pequenininho, meu pai bem mais jovem do que tá hoje em dia. E, bom, desde novo eu sempre tive a facilidade com o português graças a ele, né? Ele foi a grande pessoa que me inspirou e que mostrou que o português podia ser uma grande ferramenta para conquistar tudo na nossa vida, né? Ele pode auxiliar em tudo que a gente tenta fazer, isso que eu acho transformador mesmo, tá? E, bom, olhando essa foto eu vejo assim o quanto ele já envelheceu e o quanto eu já envelheci também, e percebo que uma informação como essa do português, essa mensagem, as mensagens, a gente tem que passar para frente, né? A gente vai envelhecendo, no momento a gente não existe mais, mas essa mensagem, essa forma de interpretar as coisas precisa continuar passando para frente. E quando eu comecei a mostrar
essa forma de interpretar o português por meio da internet, quando eu comecei a ajudar as pessoas relacionadas ao português, eu comecei a receber mensagens como essa. Olha só. Olá, Felipe. Este na foto é o meu filho e hoje é aniversário dele. Estou enviando este e-mail pois você contribuiu para o sorriso dele hoje e eu estou emocionado escrevendo este e-mail. Eu gostaria de te agradecer do fundo do coração. Há 2 meses eu comecei a aprender português com você e parece que foi Deus que te colocou no meu caminho. Há 1 semana eu recebi uma péssima notícia do trabalho. A crise pegou em cheio a empresa e minha equipe foi surpreendida com o teste. Uma redação em que precisávamos argumentar sobre o nosso dia a dia e a importância da atuação da empresa no mercado. Olha, eu me espantei quando cheguei no outro dia no trabalho e descobri que de um setor de 8 pessoas, apenas eu e mais um colega ficamos. Eu vi gente com 10 anos de carreira juntando as coisas e indo embora chorando. Eu sei que o que você me ensinou fez a diferença, porque se não tivesse feito um bom texto, seria eu a ir embora com a caixa na mão. Mas hoje eu estou voltando do shopping após comprar um presente do meu filho e isso não estaria acontecendo se não fosse por você. Que Deus ilumine o seu caminho e que você possa mostrar a sua forma de ensinar português para muito mais pessoas. Muito obrigado. Marcos e o pequeno Jairo. Veja só, esse tipo de mensagem que me impacta muito, que mostra como o português pode ser transformador e como essa transmissão pode ser gratificante. E essa não foi a única pessoa que mandou isso, né? E quando eu comecei a ensinar isso, a gente surgiu a ideia de transformar o português e trazer ele para funcionar para as pessoas no dia a dia, para funcionar para todas as pessoas que necessitam, certo? Então nós trabalhamos durante 2 anos criando algo que pudesse ser realmente aprendido para as pessoas. O objetivo era ajudar quem precisa aprender para hoje, para o dia a dia, para a prática, para o trabalho, para a prova, não aquela coisa teórica que a gente não sabe quando vai usar. Não, queremos que o português seja um facilitador, sabe? Uma grande ferramenta para os que desejam alcançar os seus objetivos. Então, nós reinventamos o português. Criamos do zero uma gramática totalmente online e conectada. Simplificamos regras, organizamos conteúdo de forma bem conectiva, tá? bem fácil de compreender e ajustamos tudo em um ambiente 100% online e de fácil acesso. E assim, nasceu o curso Português Prático, tá? E hoje eu estou abrindo as vagas desse curso incrível e único no mercado que pode auxiliar você a realmente aprender português para sua vida, certo? Então, como é que funciona o curso? Basicamente, o curso é em um painel de ensino 100% online, com mais de 75 videoaulas dinâmicas, objetivas e bem estruturadas. Então, tudo lá é bem organizadinho para que você consiga seguir uma linha de raciocínio bem tranquila e você possa aprender português da melhor forma possível. Há também lá a gramática prática, a primeira e única gramática online em formato de mapa mental, que demonstra as conexões entre as partes do português. Assim você vai vendo o sentido, vai entendendo como cada peça se encaixa de uma forma que você não vê em livros, tá? Então você também pode, nesse painel de ensino, estudar no seu ritmo, porque as aulas não têm prazo de expiração ou limite de visualização. Você assiste de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu tempo disponível e de acordo com o seu ritmo, certo? E ainda tem um certificado de participação. Você recebe um certificado por participar do curso de português atestando que você passou por um bom curso, certo? Então, como é que são separados os módulos, tá? O primeiro módulo é o módulo de fonética, onde eu vou tratar da parte, toda a parte de acentuação, né? De uma forma bem fácil e intuitiva. Então vou falar de sílabas, tonicidades, outros pontos essenciais da área da fonética, certo? O segundo módulo é a parte da morfologia. Nós vamos estudar o que é o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Todas essas classes de palavras aí nós vamos estudar com muita qualidade, certo? Sempre de forma objetiva e focando nessa compreensão, nessa relação que existe com a sintaxe e, claro, nós vamos estudar a sintaxe, ou seja, tudo aquilo ali que nós buscamos aprender lá na morfologia, nós vamos ver como é que se encaixam nas frases, nas orações e nos períodos, certo? E ainda tem um módulo extra, mas no módulo extra eu procuro trazer todos aqueles pontos que não se encaixam nesses 3 pilares que eu demonstrei logo
anteriormente, certo? Então a pontuação, a crase, a ortografia, novo acordo ortográfico e muitos outros tópicos essenciais para que você fique assim bem afiado no português, certo? Mas olha só, eu tenho uma surpresa, tá? O curso já estaria incrível se estivesse só dessa forma, certo? Se eu entregasse para você esses 4 módulos, já seria o melhor curso que você pode ter contato no país. Mas para você que se inscrever, para você que for fazer inscrição comigo, que for participar agora do curso Português Prático, eu separei 6 presentes incríveis, tá? O primeiro presente é o módulo de redação. Então vamos aprender a escrever bem, vamos aprender a orientar bem a sua forma de expor as suas ideias para que você coloque isso no papel, certo? Também é um módulo destinado à linguagem. Lá nós vamos estudar os tipos de linguagem existentes, tudo para que você possa aperfeiçoar ainda mais seu conhecimento do português. A terceira surpresa é o módulo de compreensão e interpretação de textos. Vamos entender bem como é que você pode interpretar bem um texto para que você possa responder as questões, para que você possa dar uma boa resposta, produzir algum texto com referência à interpretação e à compreensão de algum material, certo? Você realmente vai conseguir compreender aquilo que você está lendo. Há o acesso exclusivo à gramática prática. Não existe outra forma de acessar a gramática prática que não seja por meio do curso Português Prático. É a única gramática online em forma de mapa que você vai encontrar no país, tá? Então você ganha esse acesso também. E você ainda tem acesso ao módulo de evitando erros de português. Então sabe aqueles errinhos chatos que você acaba ficando com dúvida? Existe um módulo exclusivo para isso, onde você vai conseguir aprender e evitar esses principais erros para ter uma escrita mais afiada ainda. E por final, existe um módulo de exercícios. Nesse módulo de exercícios, você vai tratar, vai conseguir colocar em prática todos esses pontos que foram aprendidos durante o curso inteiro, tá? Todos esses presentes incríveis para quem se inscrever comigo agora, certo? Então, olha só, o curso Português Prático, mais gramática prática, mais curso de linguagem, mais curso de compreensão e interpretação, mais curso de evitando erros de português, mais o curso de redação e mais os exercícios. Tudo isso, mais o certificado de participação. Tudo isso, simplesmente a melhor forma de aprender português existente no país. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 33. Ou seja, 12 vezes, com apenas o preço de uma pizza por mês, você já pode aprender português como você nunca viu antes, tá? Ou então, você pode ser também à vista o preço de R$ 347, certo? Esse valor você pode pagar em cartão de crédito, você pode pagar em boleto. Para as pessoas que querem dividir, estão preocupadas com as parcelas, enfim, você pode usar até 2 cartões diferentes para poder fazer esse parcelamento. Então a gente buscou facilitar ao máximo para que você consiga fazer a sua inscrição, certo? E tem mais uma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, nossa, mas cara, é uma coisa online, será que, sabe, será que eu faço isso? Eu penso nas pessoas, eu penso no quanto essa pessoa pode perder se ela tiver alguma indecisão, no quanto essa pessoa pode deixar de conquistar na vida dela por uma indecisão pequena. E aí a primeira turma que eu soltei, isso me causou muita briga, eu falei para minha equipe assim, olha, eu tenho que dar uma garantia sensacional para essas pessoas. E foi o que eu fiz, e isso deu muito problema na época, mas enfim, eu bati o pé por causa disso, porque eu queria que pessoas que estão indecisas, meu Deus, será que eu faço e tal, não tivessem essa indecisão e investissem nelas mesmas. Então eu consegui uma garantia total de 7 dias. Então, se você fizer o curso Português Prático, se não gostar do curso, não te ajudar de alguma forma, você pode me mandar um e-mail. Ou seja, você vai ter acesso ao meu e-mail, já que você vai estar fazendo o curso, você vai ter esse acesso para a gente se comunicar. E você pode mandar um e-mail falando, Felipe, olha, tá dentro dos 7 dias e eu quero meu dinheiro de volta, tá? Pronto, eu vou devolver o seu dinheiro sem problema, dando dentro da garantia de 7 dias, eu vou devolver o seu dinheiro tranquilamente, ok? Basicamente, eu estou trazendo toda a dúvida, toda a insegurança, todo o receio para mim e deixando você livre e seguro para começar a aprender português agora, tá?
Então hoje eu estou abrindo as vagas, né, para o curso Português Prático, e tem um probleminha nisso, certo? Você já deve estar vendo o botão aqui ao lado, você pode se inscrever, o botão apareceu quando eu comecei a falar do curso, você pode se inscrever, já tem gente se inscrevendo, já me falaram aqui da minha equipe, quantos? Já me falaram aqui da minha equipe, tem por volta de 30 pessoas já garantiram, 34 pessoas já garantiram a vaga para essa nova turma. Hoje, gente, enchemos metade da turma. Por quê? Porque a turma tem apenas 60 vagas. Certo? E por que 60 vagas? Eu recebi e-mail de gente transtornada. Felipe, pelo amor de Deus, me coloca no curso e tal. Abre para 200, 300 pessoas. Não é assim que funciona. Eu criei um curso, como eu falei, eu quero passar a mensagem de que o português pode ser uma grande ferramenta de transformação e mostrar a forma como eu fui ensinado para as outras pessoas, sabe? E para que isso seja feito da melhor forma, eu preciso limitar a quantidade de alunos para eu poder dar o melhor suporte possível. Quanto mais gente, menos atenção eu vou poder dar para cada uma das pessoas. Então é por isso que só há 60 vagas. Olha, tem muita gente ainda na sala hoje aqui comigo. E, bom, 10% das pessoas vão estar na próxima turma comigo, certo? Então se você está pensando agora, é o momento, certo? Eu não tenho como garantir para você, já estou me apontando com a mão aqui, tem mais gente que já garantiu. Dessas 60 vagas, mais de 35 já estão garantidas. E uma tem que ser sua, certo? Se você quer se transformar, se você quer conquistar realmente o seu espaço no mercado, se você quer passar naquela prova, se você quer escrever melhor, precisa ser agora. Ah, mas eu acho que mês que vem. Não, precisa ser agora. Você precisa se dedicar, você precisa buscar uma alteração agora. Se a gente fica fazendo aquelas coisas, digamos assim, da mesma forma que a gente sempre faz e querer obter resultados diferentes, é a maior loucura do mundo. É preciso agir agora. É preciso ter coragem e ser decisivo e garantir, certo? Ainda tem metade das vagas, menos da metade aqui, mas ainda tem vagas, tá? E você pode garantir. Tô vendo as pessoas aqui, tem pessoa já animada aqui falando que já garantiu vaga e tal. Bacana você, mais novo aluno do curso Português Prático, eu tenho certeza que você vai adorar. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, tá? Esse final dessa aula é para isso. Eu falo honestamente, do fundo do coração, você vai aprender muito bem o português e você vai ver a transformação, tá? Assim como aquele e-mail que eu recebo mais e-mails de gente com 17 anos, 18 anos está passando no Enem, de gente que falando que passou no concurso do tribunal, gente que me encontra aqui na rua. Uma vez eu fui pegar, aqui em Brasília, eu fui num shopping e uma pessoa me parou no shopping e falou assim: "Uau, você é o Felipe, meu Deus, você é meu professor." Eu falei: "Seu professor, meu Deus." Como o curso é online, eu tenho alunos de tudo quanto é canto, né? E aí o cara chegou pra mim: "Não, você é meu professor, não sei o que, eu tenho que te agradecer muito, vamos aqui." A gente foi, parou no café, o cara me pagou um café e tudo. Eu falei: "Que isso, cara? Como assim e tal?" Ele foi me explicando que ele tinha feito curso de português e que graças ao curso de português ele tinha passado em um concurso do tribunal aqui em Brasília. E, pô, ele tava me agradecendo porque tinha sido decisivo na aprovação dele, sabe? E ele acreditou. Ele olhou esses R$ 33 aqui e ele acreditou. Então você também pode, certo? Você também pode alcançar tudo isso. Basta acreditar, basta. Eu sei que pode ser uma época de, ah, meu Deus, eu tô com dinheiro apertado e tal, sabe? Mas se é uma coisa que você sabe que pode transformar o próximo mês, o outro mês, às vezes é isso que os céus estão esperando a gente, sabe? Falando assim: não, se ele tiver garra agora para agir, para mexer, para ir para frente, a engrenagem engata, sabe? Então é isso. Tem pouquíssimas vagas e chegou realmente o momento de você garantir a sua. Agora eu vou abrir aqui para as perguntas, né? A minha equipe aqui separou algumas perguntas do pessoal. Então eu tenho aqui
Tem limite de vagas? Tem limite de vagas. Eu falei tem limite de vagas porque é a qualidade do curso, né? Se eu colocasse 500 pessoas em uma turma, as pessoas poderiam ter dúvidas, ter muita demora na resposta das dúvidas, então eu prefiro que tenha menos gente em cada uma das turmas para poder dar a maior atenção possível. Até quando fica esse valor? Essa é uma boa pergunta. Esse é um valor promocional, né, que nós estamos colocando aqui disponível nessa aula online. Tá? Eu não sei até quando vai ficar esse valor aqui. Realmente os preços, né, de taxas e outras coisas vão alterando bastante. A gente vai adicionando mais coisa e eu não sei até quando vai ficar esse valor. Então é bom garantir enquanto há tempo esse valor aqui, certo? Eu não sei bem mesmo. Posso dividir no boleto? Não pode dividir no boleto, tá? Essa é uma queixa que eu faço bastante do sistema de pagamento online, é que eles não possibilitam parcelamento por boleto, tá? Eu já procurei e realmente não existe, parece que no Brasil não existe dividir boleto pela internet, certo? Então, infelizmente, o boleto é só à vista, 347. Tem como reservar uma vaga para mim? Não tem como reservar vagas, tá? Por quê? Porque como eu tenho esse limite de 60 vagas aqui, e já estamos falando aqui que já passamos das 47 vagas, não tem como, hoje mesmo vai fechar essas vagas aqui e não vai ter como reservar uma vaga, certo? Não dá para abrir uma situação como essa assim, certo? Já tem um novo acordo ortográfico? Sim, claro que sim. Tá? O curso foi desenvolvido e trata de todos os detalhes importantes sobre o acordo no módulo, tá? Trata sim sobre o novo acordo ortográfico, você vai saber direitinho isso, pode ficar tranquilo. Serve para quem vai prestar concurso? Pô, serve muito para quem vai prestar concurso. Olha, eu tenho vários e-mails de pessoas que passaram concurso público que me agradecem, né? Muitos são alunos de Brasília aqui e sim, o exemplo que eu dei agora há pouco, sim, com certeza com bom conhecimento de português aí vai te ajudar demais, tá? Para você conseguir o seu concurso aí. Quero escrever melhor, você acha que o curso pode me ajudar? Com certeza. Para você escrever melhor é muito importante você ter um bom conhecimento da gramática como um todo, certo? Tanto na questão de acentuação e tal, mas principalmente no uso da morfologia, né? Entender aqueles tópicos da morfologia e como eles se aplicam à sintaxe vai ajudar você a ter um melhor uso da vírgula, a conseguir separar melhor as ideias, a não tornar aquilo ali muito confuso. E ainda tem um método, né, ainda tem um módulo aqui onde nós vamos ter uma melhor compreensão textual e tal, né? Essa parte do curso de redação aqui também vai dar um bom auxílio nesse sentido, sim. Ajuda no Enem, na redação do Enem, ajuda na redação do Enem? Sem dúvida. Tá? Não tem como você fazer uma boa redação do Enem se você não souber português. E aqui nesse curso aqui você com certeza vai aprender bem o português, tá? E com certeza vai ter um melhor resultado quando você for fazer a redação e na própria interpretação das outras questões, como eu falei, certo? Como é que eu obtenho o certificado? Bom, lá dentro do painel de ensino, depois que você termina as aulas, você vai ter um tópico lá onde trata justamente dessa parte de certificado. Você pode imprimir esse certificado depois que você concluir o curso, tá? E aí esse certificado você pode apresentar, dependendo da empresa que você, né, enfim, como um curso que você realizou, certo? A garantia funciona como? Bom, a garantia, como eu já expliquei antes, você vai estar fazendo o curso. Se dentro do prazo de 7 dias você sentir, o curso não me ajudou, o curso não vem funcionando para mim, e tiver dentro desse prazo de 7 dias, bom, você só precisa me mandar um e-mail. Felipe, curso português prático e tal, eu quero pedir o cancelamento. É só mandar esse e-mail e aí pronto, a minha equipe vai processar, dentro desses prazos de 7 dias, essa garantia vai processar tudo direitinho e vai devolver o seu dinheiro, tá? Então se for no cartão, talvez ele possa aparecer ali na fatura, né? Na próxima fatura, mas logo em seguida, na outra fatura, você já vai ver essa diferença voltando aí para você, ok?
Tem outras perguntas aqui, eu recebi muitas perguntas que são parecidas, tá? Que tem... qual a duração do curso? Isso aqui é diferente, beleza. Qual a duração do curso? O curso não tem uma duração específica. E isso é uma grande vantagem desse curso, tá? É um curso que você, com certeza, se você se dedicar bastante, você em um mês, aí você vai conseguir desenvolver bastante do curso, né? Em um mês, no máximo 2, você vai conseguir concluir esse curso, sem dúvida. Mas é um curso que não tem limite de tempo, né? Então você pode fazer de acordo com o seu tempo. Às vezes eu tenho alunos que assistem uma aula por dia. Eu tenho alunos que assistem 6, 7 aulas por dia. E eu tenho alunos que assistem uma aula por semana. Então essas pessoas vão terminar em momentos diferentes, porque elas estão em momentos de vida diferentes e elas estão se organizando de uma forma diferente. Tá? Então o curso não tem essa limitação. Normalmente, aí, se a pessoa estiver se dedicando ao estudo do português só e tal, de aí 15 a um mês e pouco, a uns 40 dias aí, você vai conseguir, tá? Mais alguma coisa? Muitas perguntas parecidas, eu espero que eu já tenha respondido, tá? Você por meio dessas dúvidas. Como é que é feito o acesso ao curso? Isso aqui é bacana. Bom, assim que você faz a sua inscrição agora, tá? Se a sua inscrição for feita utilizando cartão de crédito e já for aprovada a compra na hora, você vai receber por e-mail os dados de acesso, tá? O endereço do painel de ensino, o seu login, a sua senha, você já pode começar a assistir a aula daqui a pouco. Certo? Agora, se você fizer o pagamento por boleto, aí o boleto leva normalmente um dia útil para ser identificado pelo sistema de pagamento. Quando ele foi identificado, você pagou, ok? Quando ele foi identificado, né, provavelmente no outro dia, você vai receber esse e-mail também para poder ter acesso ao painel, tá? Então, com esse e-mail, ou com esses dados de acesso, você consegue acessar aí. Deixa eu ver aqui. Precisa de internet para assistir? Precisa de internet sim para assistir, certo? É a necessidade do curso é que você tenha um acesso a uma conexão de internet aí para você poder assistir. Porque foi a forma de conseguir atingir tantos alunos em tantos locais diferentes, foi por meio da internet, certo? Então sim, você precisa de conexão da internet e um dispositivo que tem uma tela, né, um pouquinho... Não seja um celular com a tela muito pequenininha, senão você vai ficar com dificuldade de ver os termos, tá? Então se você tiver um computador e tal, com uma tela aí de 13 polegadas ou mais, é ideal. Você vai conseguir maximizar as videoaulas e assistir da melhor forma possível, tá? Bom, acho que é isso, né? Então, eu acho que eu consegui tratar as principais dúvidas. Eu estou vendo aqui que a gente já está 1 hora falando sobre português. Você deve estar cansado. E os que ainda não garantiram vagas, minha equipe falou aqui que ainda tem algumas. Garanta a sua vaga, tá? Eu tenho certeza que você, ao estudar o português, ao colocar isso em prática no seu dia a dia, você vai sentir a diferença, você vai ser notado no seu trabalho, você vai conseguir ir melhor nas suas provas. Vale muito a pena. E a forma como eu ensino, eu busco ser o mais didático possível, o mais prático possível, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que tá até acabando as vagas. Não, ainda tem pouquíssimas vagas, então garanta logo a sua vaga, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula como um todo. Claro que eu fui rápido na parte da fonética, da morfologia e da sintaxe, né? Eu também procurei tentar resumir essa gramática para mostrar para você. Eu acho que o grande papel dessa aula aqui era mostrar para você que o português funciona dessa forma conectiva e que ele não precisa ser difícil, né? É preciso ter uma abordagem que realmente busque ensinar. E é isso que eu queria trazer para você, tá? Então, mesmo você agora, né, que não garantiu uma vaga no curso, agora não tem problema. Você pode buscar tentar aprender português, né, por livros, enfim, mas busque ter isso em mente, que o português é algo conectivo. Busque buscar essas conexões nos seus estudos, tá? Isso vai ajudar muito você ter uma melhor compreensão do português. Eu tô vendo muita gente aqui animada que vai fazer, que já fez a inscrição. Olha, sejam muito bem-vindos, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar o curso.
E você ainda que não se inscreveu, vem junto, vamos lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou terminando essa aula aqui. E para os que já se inscreveram, a gente se vê lá no curso, tá? E para os que não se inscreveram, espero que em um próximo momento seja possível aprender mais português comigo, ou que você consiga aprender o português, porque o português vai fazer a diferença na sua vida, isso eu tenho certeza, não importa a forma como você for aprender, ok? É isso aí. A gente se vê lá no curso. Até mais, gente!